Profundão, eu sou o Thiago e você está aqui no História Profundão em collab aqui com o Foguete Norte, ok? Eu estou aqui na madrugada de domingo para segunda, do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 2026, porque o Brasil acabou de ser premiado com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, e Wagner Moura também pelo filme como melhor ator, não é? Ou seja, o melhor filme de língua não inglesa e o melhor ator 2026. Não é novidade, né? Isso não é fora da curva. É uma continuidade. Se a gente lembrar que ainda estou aqui com Fernanda Torres, foi premiado também no Globo de Ouro em 2025, ok? E por que eu estou gravando isso aqui? Não é para falar muito de cinema, não. Eu não tenho propriedade, embora gosto, sou apaixonado de cinema, né? Eu tenho amigos meus que são melhores para isso. Mas eu estou aqui para fazer um giro a partir da história, enquanto historiador, professor, para a gente ter uma noção do impacto. A revista The Economist, nessa semana, sugeriu que a América Latina será um dos grandes epicentros da indústria cultural e lembrou que o audiovisual internacional, Netflix, entre outros, tem investido e tem projetado investimentos massivos num continente, um subcontinente, que está altamente conectado, né? E sem a gente esquecer que alguns levantamentos apontam que um terço da população dos Estados Unidos é latina ou descendente dela, né? Mercado de língua espanhola, tem exceções, né? Nós temos o Brasil, que é o maior gigante, fala português, temos o Haiti, temos a Guiana Francesa, Suriname, entre outros, né? Mas, enfim, é um mercado sem precedentes. Eu estou aqui, inclusive, com o Fusquinha que eu ganhei na construção do lançamento do filme O Agente Secreto, e eu quero aproveitar para falar que eu estou fazendo um giro aqui, mas para análises mais do cinema, aí eu quero indicar o episódio do podcast Tempos, Combates pela História, que gravou, eu participei, né, sou um dos integrantes, que gravou junto com a professora Clarissa, não é? E, no caso, eu participei, mas tem um outro episódio também com ela, que Mac e Chico gravaram sobre Ainda Estou Aqui. Vale a pena, tá bom, gente? Enfim, por que eu estou gravando aqui? Estou com as minhas anotações no iPad, algumas sinalizações aqui, porque eu quero fazer um giro de como que é importante a projeção do Brasil a partir das suas telas. Hoje também, né, assim, nos deixou, hoje assim, na verdade, como é madrugada, né, sábado para domingo, a gente perdeu o Manuel Carlos, que é um dos maiores escritores das telenovelas da Globo, da Rede Globo Televisão, e em certa medida do Brasil, não é? Com as suas diversas Helenas, as suas tramas pautaram coisas importantes, né? Combate, por exemplo, a violência doméstica contra as mulheres, os idosos, né? Impactou até mesmo nas leis brasileiras, como o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, entre outras, tá? Pois bem, há uma mudança evidente nas produções do cinema, das produções internacionais, ou pelo menos parte deles, que é sair um pouco do eixo Estados Unidos e Europa, não é? E aí a gente pode falar que do século XX para o XXI nós temos destaque para o cinema argentino, iraniano, entre outros. Mas eu quero sinalizar de como que isso é importante, né? E eu também até fiz uma postagem, né, celebrando, né? Eu vi, assim, sala cinema fazendo barulho, né? Na televisão mostrou ali no Recife, em Olinda, no estado de Pernambuco, no Brasil inteiro, né? E como o Wagner Moura falou muito bem quando ele foi falar sobre o prêmio recebido, né? É sobre memória, é um filme que trata de memória ou ausência dela, né? Tanto o Agente Secreto quanto Ainda Estou Aqui aborda um período, a construção, né, a disputa da memória sobre o período de 64 a 85, período, né, militar, da ditadura civil militar no Brasil, que tem sido um tema nos últimos anos de muito debate, embate e de combate mesmo, né? Pensando que é um debate, enfim, na sociedade como um todo, nos debates acadêmicos, historiográficos. E o que me chama muita atenção, tanto Ainda Estou Aqui quanto em Um Agente Secreto, é a capacidade do cinema de pautar esses temas. Eu acho que é muito importante. As salas de cinema lotaram, não é? E eu quero sinalizar também, assim, uma coisa que me atraiu muito
é a gente pensar na produção acadêmica, inclusive, isso é retratado no Agente Secreto, mas eu não vou aprofundar porque eu não quero dar spoiler, mas como que o eixo Rio-São Paulo puxa muito isso. Também gostei ali da cena inicial que mostra, né, um fusquinha e Wagner Moura dirigindo, né, cortando o país. Então é um outro Brasil. 77, né, Recife, 1977 é um outro Brasil. A gente estava se tornando um país mais rodoviário. O pró-álcool também, a gente estava tendo no mundo uma crise aí com o combustível, com o petróleo, nas famosas crises da OPEP, né? Tinha tido a de 73 e estava prestes a acontecer 2 anos depois, né? A crise de 79, né? A primeira ali naquele contexto da guerra de Israel com seus vizinhos e a segunda com a Revolução Teocrática do Irã, Revolução Iraniana, né? Então, para a gente ver como que o cinema tem essa capacidade, não é? Também mostra uma pesquisadora coletando informações sobre o que tinha de registro sobre esse período, sobre o personagem do Marcelo, sem falar na Tânia Maria, né, que era uma senhora que era costureira, e o cinema de Kleber Mendonça, desde Bacurau, impactou a vida dessa mulher, né, e acredito que de outros ali na sua comunidade. Enquanto eu também estava pensando no Agente Secreto, em Bacurau, eu também recordei que eu tinha escutado o podcast do Neto Macedo, e lá ele trata sobre um senhor que teve uma capacidade violenta de fazer uma estratégia para deixar o Val, que é uma comunidade, né, conectada à Diamantina, e ele foi inspiração para um personagem importante de Bacurau, enfim. Eu quero sinalizar também que o cinema, gente, é parte de uma estratégia de soft power, né? Em muitos países, destaque para a França, para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul recentemente, e apesar do Brasil ter políticas públicas, né, destaque aí para Lei Rouanet, também para as cotas nas salas de cinema, nas estruturas de cinema do país, nos complexos, mas não é da maneira que os franceses, americanos, ou estadunidenses e sul-coreanos fazem, de injetar dinheiro mesmo, porque é uma construção, gente, é uma projeção de país, né? Eu quero lembrar que, além do cinema, como a gente perdeu o Manuel Carlos, como eu disse, né, que partiu recentemente, ajuda a construir, a projetar, né? O Brasil e o México são duas potências das telenovelas mundiais. O Brasil, na minha opinião, de muitos analistas, inclusive, ganha disparado. E há relatos que até mesmo assim, o parlamento da Rússia, a Duma, já parou para final de novelas como A Escravizaura, entre outras, como que é uma forma de exportar a cultura brasileira, não é? Também uma obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, né? Gabriela, ela foi inclusive exportada para Portugal ali naquele contexto do fim do salazarismo, e aí eu já participei de um debate na Universidade de Coimbra e vi uma professora excepcional dizendo isso, né? Como que, ao mesmo tempo que era uma língua que era nossa, ou seja, os portugueses falando, né? O sotaque, a diferença do sotaque brasileiro barra baiano, né? Os senhores ali, coronéis mandando na terra, eles não tinham essa figura do coronel, mas tinham figuras autoritárias governando o país. Então, como que isso impactou no cenário da população portuguesa quando Gabriela chegou por lá? Enfim, é uma projeção, né? Então, cinema, música, arte, literatura. No caso do Brasil, por exemplo, como que a música, né? O sertanejo é uma música potente no mercado nacional, né? Muito consumido. Inclusive, a Rede Globo vai lançar uma novela a partir de Goiás, mostrando o sertanejo como plano de fundo, mas para exportação tem sido funk, e até mesmo um nome específico para o funk a partir das redes sociais, TikTok, Instagram, enfim. Também a gente pode pensar a música latina, né, a partir do México, a partir de Porto Rico, inclusive batendo aí os parâmetros internacionais, gerando até mesmo Donald Trump incomodado com o porto-riquenho, né, que foi convidado para representar ali e cantar ali nos Estados Unidos.
Eu espero que essa minha fala ajude você a entender um plano de fundo, né? Por que é importante premiações como o Globo de Ouro, como o Oscar? É uma projeção. Não é que o país precisa disso, o cinema brasileiro precisa disso para mostrar que é excelente. Mas quando vem, é uma demonstração, assim, é um sinônimo, né, de que o exterior, de que o mundo busca o Brasil como uma das referências, não é? O Brasil tem muitas narrativas interessantes, como eu falei da memória também, né? É uma memória importante. Eu lembro que na época de Ainda Estou Aqui, algumas pessoas fizeram perguntas importantes. Mas quem quer saber sobre nomes de pessoas aqui do Brasil, né? O mercado americano, por exemplo, eles nem leem, nem assistem filmes, né? Lendo, ou seja, com legendas. E qual que é o interesse? A questão da vida, não é? A questão da justiça, do respeito, direitos humanos, de valores democráticos, são universais, né? São elementos gerais. E é por isso que, né, no caso do Brasil, de modo geral, o cinema brasileiro, e aí destaque para Ainda Estou Aqui, para O Agente Secreto, mas não só, pensando em Central do Brasil, lá nos anos 90, né, 98/99, eles são muito prestigiados em Cannes, na França, muito prestigiado em Veneza, na Itália, como que esse cinema europeu, que valoriza algo além ali do mercadológico, sempre está de olho naquilo que é produzido, nas nossas películas por aqui. Eu gostei também da fala do Kleber Mendonça, que ele dedicou o prêmio ao Brasil no sentido de que jovens cineastas e produtores prossigam, façam filmes, façam películas, né? Acho que isso é muito importante. Eu me recordei de quando eu fiz um complemento, uma espécie de mestrado sanduíche, né, do meu mestrado, em Córdoba, na Argentina, e uma das coisas que me ajudou muito a conhecer um pouco da alma dos habitantes de Córdoba, dos portenhos lá em Buenos Aires, enfim, da Argentina, ali de Mendonça, foi entrar em salas de cinema e conhecer o cinema argentino, que eu precisei aprender, admirar, gostar. Enfim, eu espero que tenha tido uma noção do que eu gostaria de apresentar, além do cinema, porque eu não tenho nem competência para falar, né? Não sou um cineasta, até quero conversar com algumas pessoas, são referências para mim e no país, mas eu queria fazer uma análise a partir da geopolítica, como que é um soft power importantíssimo, não é? Destaque, inclusive, falando da Coreia do Sul, gente, para o K-pop e para os doramas, né? Tanto na música quanto no cinema, e às vezes acoplado tudo isso, são projeções da presença da Coreia do Sul e tem ganhado, inclusive, prêmios importantes. Até aumentou o voo do Brasil a partir de São Paulo para Seul, e a faixa etária são adolescentes, geralmente meninas, e senhoras ali, e mulheres a partir dos 40, 50 e poucos anos, né? Então, como que isso é importante? E eu gostaria de te perguntar o que você acha. Você acha que a revista The Economist está correta em pensar que a América Latina, a América do Sul, é um mercado em ascensão importante para investir? E recordei agora a Colômbia, né, inspirada em Garcia Marques, né, 100 anos de solidão, desculpa. Enfim, te vejo no próximo vídeo para pensar as artes, a cultura, o cinema, a história e a geopolítica.